Bom dia, crianças! Tem aluno aí? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sufixo "ice" com S ou "ice" com C nas palavras. Sufixo é o final da palavra. Mas antes disso, a gente tem que aprender um pouquinho sobre verbo e substantivo. Vamos lá? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Comer, levantar, chover. O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, dentre outros. Cadeira, lousa, armário, gato, sala. Então, todas as vezes que a palavra for derivada de um substantivo, usará "ice" com C. Meiguice, bobice, tagarelice, doidice e chatice. E quando for derivado de verbo, usará "ice" com 2 S, que também indicará uma ação. De sequência didática, ortografia e gramática. Nessa aula de sequência didática, ortografia e gramática, vamos trabalhar um pouquinho sobre o "ice" e "ice", com S e com C. Na atividade 1A, lendo o poema trabalhado com as palavras. Foi um poema que eu entreguei para vocês sobre os namorados. Então, agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você perceberá que, ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som, mas quando escrevemos podemos usar letras diferentes. Por quê? Porque usamos o SS quando a palavra é derivada de um verbo. Formas verbais. Já se escreve com C quando são substantivos. Leia as palavras a seguir e organize-as em 2 grupos, escritas com "ice" com 2 S e "ice" com C. Mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. Palavras com "ice", fugisse, fingisse e partisse, que são palavras derivadas de verbo fugir, fingir e partir. Palavras com "ice" com C, mesmice, tolice, doidice, meninice, caretice. São palavras derivadas de substantivos, que é mesmo, tolo, doido, mínimo e careta. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Então vamos ver? "Ice" com C fazem parte dos substantivos ou adjetivos. "Ice" com S, palavras derivadas de verbo que estão em modo substantivo, que indicam uma possibilidade de uma incerteza, se algo vai acontecer ou não. Indo para a próxima questão, temos atividade 1, refletindo sobre a escrita. Atividade 1B. Justifique o uso do "ice" com C e o uso do "ice" com S nas frases a seguir. Mas que doidice! Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com um vestido rasgado. Doidice é um adjetivo, então usa-se "ice" com C. Letra B. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Fugisse é derivado de verbo e ele também indica uma incerteza, então usa-se "ice" com 2 S. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com "ice" e "ice" com S. Na questão C, você pode pegar a mesma resposta da primeira questão da página 172, ok? Vamos para a próxima página, 173, questão D. A professora solicitou que os alunos colorissem o painel das atividades. Colorice. Colorice é derivado de verbo e também indica que pode acontecer algo ou não, uma incerteza, né? Então, no colorissem, usamos 2 S. Questão 2. Observe o que foi feito na atividade anterior. Complete o quadro abaixo.
Agora, você já sabe, quando uma palavra termina com essas que estudamos, para decidir se usamos SS ou C, é só lembrar que 1. Quando a palavra for um verbo, utilizamos esse com S. 2. Quando for um substantivo, empregamos o esse com C. Beijos, crianças, até a próxima aula!